Quem chega agora aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes é o Lucas Herrero. A gente falou aqui logo no comecinho que faríamos um balanço e vamos a ele. A gente começa por Santos. Tudo aqui ao vivo. Vamos começar por Santos. Herrero, Praia Grande, tudo deve continuar aberto e funcionando. Em Santos, qual que é a situação? É importante a gente frisar porque é justamente o contrário na cidade de Santos, que é bem próxima ali à cidade de Praia Grande, Bruna. Por quê? A capital ali, não capital, né, mas a principal cidade, pensando no aspecto econômico da Baixada Santista, Santos, vai ter a instalação de barreiras sanitárias a partir de quinta-feira para a virada do ano. Essa afirmação foi feita agora há pouco numa entrevista ao José Luiz da Atena no Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes, pelo prefeito da cidade, pelo Paulo Alexandre Barbosa. Portanto, vans e ônibus de turismo que geralmente descem a serra em direção à Baixada vão ser impedidos de entrar no município até o dia 3 de janeiro. Serão liberados, portanto, também turistas que tenham comprovante de residência ou que vão ficar na casa de familiares. Além disso, o prefeito confirmou pra gente que vai haver bloqueios nas orlas, impedindo que os turistas passem o Réveillon nas faixas de areia. Nós colocamos gradis na praia, tivemos aí a operação da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Foi uma medida que gerou polêmica, mas era necessária naquele momento, por isso ela foi adotada, como é necessária nesse momento. É uma questão de responsabilidade. E o prefeito de Santos também, o Paulo Alexandre Barbosa, ressaltou que no ano passado mais de 1,5 milhão de pessoas passaram a virada em Santos e que a medida restritiva era sim necessária, é necessária para evitar o avanço da Covid-19. Quanto ao comércio, um segundo aspecto nesse nosso papo sobre o final de ano lá na Baixada Santista, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa apontou que o anúncio do governo de retorno à fase vermelha do Plano São Paulo nesse finzinho de ano, entre os dias 1 e 3 de janeiro, foi muito tardio e que os indicadores da cidade litorânea mostram que a cidade tem números melhores do que, por exemplo, retornar à fase vermelha do Plano São Paulo. O Réveillon é um momento em que a região acaba concentrando o maior volume de turistas, o maior volume de público. E quando essas medidas foram anunciadas, muitas pessoas já estavam, inclusive, na Baixada Santista, porque foram anunciadas em cima da hora do Natal. Na administração pública, quando a gente principalmente toma medidas que envolvem a vida das pessoas, comerciantes que se prepararam, comprando estoques, contratando mão de obra extra, é preciso ter um mínimo de previsibilidade. Então, só reforçando, Bruna, que as obstruções na Orla de Santos começam na virada do dia 30 para o dia 31 e permanecem até a meia-noite do dia 1º de janeiro, isso de acordo com o próprio prefeito. Quiosques também fecham, assim como os ambulantes não vão poder trabalhar, então um cenário completamente diferente do que vocês já adiantaram aqui na Praia Grande. Falamos então de Praia Grande, falamos de Santos, agora vamos falar do Guarujá. Porque eles devem também interditar a praia, então também temos essa situação diferente da vista em Praia Grande nos dias 31 de dezembro e também 1º de janeiro. Esse bloqueio ele foi definido nessa reunião do Conselho da Baixada Santista e aí a rádio Band News FM, também aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ouviu o prefeito do Guarujá, o Walter Suman, do PSB. Ele diz que as principais praias urbanas do Guarujá serão cercadas com gradil para impedir a aglomeração dos turistas. Guaiúba, Tombo, Astúrias, Pitangueiras, Enseada e Pernambuco serão realizados com gradis que serão instalados já na primeira hora do dia 31 e finalizando na última hora do dia 1º, tanto faixa de areia como calçadão. Nessa data, Guarujá costuma receber na virada de ano aquele turista, principalmente do bate e volta, em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. Normalmente, em temporadas normais, vem até o Guarujá. Medida extrema, dura, difícil até, mas necessária em virtude aí do crescimento dos números do coronavírus no estado de São Paulo e recentemente aqui em Guarujá também. Bem parecido com a situação de Santos, né, Herrero? O prefeito do Guarujá pedindo para que toda a população colabore. Walter Suman destaca que o sistema de saúde da cidade não daria conta de uma alta repentina da demanda por atendimentos, o que pode acontecer em janeiro se a gente tiver uma grande aglomeração agora no fim do ano. Contando com a consciência das pessoas para que atendam esse pedido,
que não venham, a nossa hora, não terão acesso à faixa de areia. É uma das formas de nós coibirmos, né, que um número muito grande de pessoas venham para o litoral, para Guarujá, enfim, possamos colocar em risco aí, até mesmo daqui a alguns dias, nosso sistema de saúde em colapso. O prefeito Walter Suman alega que o Guarujá, assim como os outros municípios da Baixada que estão, né, nessa lista de restrição da fase vermelha, não tem condição logística e nem de comunicação para aplicar todas essas restrições impostas em apenas 2 dias. Só na faixa de areia da Praia da Enseada, 54 quiosques não irão funcionar nos dias 31 e dia 1º. Os ambulantes não terão acesso à faixa de areia. E isso vem sendo motivo de amplo diálogo com esses segmentos, até uma vez que nós permitimos, né, durante essa semana de fase vermelha, o pleno funcionamento dele com todo o rigor sanitário. Nós não adotamos a faixa fase vermelha no município de Guarujá e na Baixada Santista, até porque a gente salienta que apenas 2 dias antes do Natal veio uma medida para que tomássemos essa atitude mais restritiva, passando da amarela para a vermelha, vermelha para a amarela, depois novamente para a vermelha e depois seguindo com a amarela. Ou seja, ficou muito confuso, difícil a logística de poder adotar esse decreto. Falamos agora de São Sebastião. O prefeito também foi entrevistado hoje aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Garantiu que está baseado nos números da pandemia para manter o comércio e também a praia abertos na virada do ano. Mesmo sendo do mesmo partido de João Dória, também do PSDB, o prefeito Felipe Augusto diz que não se preocupa se o governador estiver bravo com ele. Eu imagino que sim, mas quem tem que estar bravo com o governador somos nós, prefeitos de cidades pequenas, que foram os jogados numa vala comum. Os números apresentados do ESUS pelo Comitê de Contingência e Enfrentamento ao Coronavírus do Estado de São Paulo não condizem com a nossa realidade. O comitê simplesmente pegou os números das grandes cidades, fez avaliação dos números dos hospitais regionais e em nenhum momento considerou a situação das micro-regiões ou das pequenas cidades. Nosso número nunca foi, em nenhum caso, nem na questão da internação dos leitos de UTI, tampouco no número de contaminados, nunca foi igual a cidade de São José dos Campos ou qualquer cidade da grande São Paulo, ou mesmo da capital. É irreal e surreal essa análise. Então nós podemos prejudicar o comércio e a economia de cidades pequenas que dependem de temporada. O prefeito de São Sebastião foi entrevistado aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, e disse que não tem essa de liberou geral na cidade. Então não é assim também. As casas noturnas, por exemplo, estão fechadas e a fiscalização vai continuar sendo rigorosa para coibir qualquer tipo de festa, agora na virada ou em qualquer outro momento. É óbvio que ninguém está sendo irresponsável de promover festas, aglomerações. Pelo contrário, estou com uma fiscalização extremamente intensa desde o início da pandemia, fiscalização de posturas tributária, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, todo mundo agindo. Isso tem um custo enorme. Nós temos uma perda de arrecadação no orçamento do município na ordem de 100 milhões de reais, ou seja, 20% do orçamento foi perdido. E o governo simplesmente decreta a fase vermelha, determinando o fechamento de comércio que passam 8, 9 meses sem faturamento, aguardando a temporada de verão. Já no litoral norte, todas as cidades decidiram manter as praias e os comércios abertos, também contrariando o governo paulista. Lógico que essas informações, né, Bru, são muito importantes, são novidades e mudam de uma cidade para outra, só que elas mantêm todas essas cidades, os prefeitos desses municípios, acabam mantendo a postura que eles tiveram ao longo da pandemia, porque no litoral sul, Santos e Guarujá foram as cidades que mais multaram e que mais fizeram um controle tanto na entrada dos municípios com as barreiras sanitárias, como também até na fiscalização, multando as pessoas que andassem nas orlas ou nas faixas de areia sem máscara. Santos e Guarujá. Na Praia Grande, por exemplo, havia, lógico, uma conscientização, mas não houve multa. Então a gente vê as praias da Praia Grande abertas e em Santos e no Guarujá, orlas e faixa de areia fechadas. No litoral norte também houve uma liberação, não uma liberação, né, mas não houve tanta fiscalização e multa a ponto de fazer com que as pessoas acabassem sendo penalizadas por não usarem máscara nas ruas e principalmente, né, nas faixas de areia. O litoral norte também não vai ter essa proibição de circulação na areia
nesse Réveillon. Então, as cidades mantiveram aquilo que elas vinham fazendo ao longo de toda essa pandemia. Guarujá e Santos, que já avisaram, né? Os próprios prefeitos falaram ao longo desse ano que gastaram muito dinheiro com as barreiras sanitárias e também com essas fiscalizações. Vamos ver como que vai funcionar esse Réveillon e se realmente vai ser possível monitorar, fiscalizar e fechar a quilometragem gigantesca que a gente tem de praias e de orla, né, nesses municípios até o final do ano. Só no caso de Praia Grande, o prefeito falou, são 22 quilômetros de extensão de orla. Então imagina o quanto que não precisa, o quanto que também não custa para cofre público uma barreira sanitária desse nível. E é o que você disse, né, Herrero? As prefeituras deixam de arrecadar, gastam muito e também deixam de arrecadar com tudo isso fechado, com o comércio. Então é uma equação aí difícil dessa conta sair positiva. E Valeu. por isso que também é explicável, né, entre aspas, a decisão de manter o comércio aberto. Você já perde com a não ida das pessoas para o litoral nesse momento, com o fechamento das orlas, das faixas de areia. Então, se o comércio também fechasse nesse momento, aí sim seria um estrangulamento total das contas dos donos dos restaurantes, dos bares, enfim, dos mercados. Então, são medidas que são justificáveis nesse momento de pandemia e da economia tão delicados, né? Até mais, Herrero. Bom descanso. Dia 2 do plantão concluído com sucesso. Temos mais 12. Nossa senhora, vai direto também até o outro fim de semana. Vamos até o outro fim de semana. Então tamo junto. Tamo junto, Bru. Beijo.